Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira no Instagram do Lex, com muita alegria. Podendo encontrar vocês mais uma vez, para a gente continuar aqui as nossas atividades do Evangelho no Lar Online. Hoje a gente vai dar continuidade à leitura do capítulo Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a gente vai para o item 4, que dá início ao item de causas atuais das aflições, que vai ser amanhã continuado pela nossa amiga Márcia. Então vamos. Um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Tati. Vamos fazer a nossa prece para a gente dar início às nossas atividades desta quinta-feira. Então, para quem sentir a necessidade, para que a gente possa se concentrar melhor, pode fechar os olhos. Agradecendo pela espiritualidade amiga, por essa oportunidade de aprendizado, de nos encontrarmos, que possamos receber essas energias como júbilo para a nossa alma, trazendo tranquilidade e serenidade nesta quinta-feira. Que possamos receber esses aprendizados como oportunidade de crescimento espiritual. Graças a Deus. Então vamos dar início à nossa leitura de hoje. Bom dia, Duda, e bom dia, Denise, também. Um grande abraço para vocês. Bom dia para Regiane, Glamarques. E vamos dar início à nossa leitura. Então, lembrando que hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 5, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos. E o item que a gente vai dar início hoje é o item Causas atuais das aflições. Hoje a gente vai dar início ao item 4, como a gente já falou aqui hoje. E amanhã vai ser continuado esse texto sobre causas atuais das aflições. Então vamos dar início à nossa leitura. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder do seu povo. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas que teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida.
remontem passo a passo à origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, quais as reflexões que a gente pode fazer diante desta leitura, deste item causas atuais das aflições? A gente pode dar início ao que o próprio item tem como título, né? Causas atuais das aflições. Então, de onde vêm essas aflições nas quais nós passamos por elas? E se a gente for andar mais um pouquinho lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que depois de causas atuais das aflições, a gente tem as causas anteriores das aflições. Então, essas aflições, elas têm causas atuais e causas anteriores. E assim, como que a gente pode ver essas causas anteriores das aflições? Aí a gente lembra da reencarnação, que o Espiritismo nos traz como oportunidade que Deus nos dá para que a gente possa aprender em diferentes vidas, em diferentes encarnações, passando por diferentes situações, né, nessas encarnações. E assim, através da encarnação, a gente tem essa oportunidade para que a gente possa, assim, evoluir. Então, a gente pode passar por essas situações, seja por conta de relações, de situações que a gente vivencia nesta vida ou em outras, né? Como causa dessas ações que nós fazemos, a gente pode vivenciar essas aflições. Lembrando da lei de causa e efeito, que o Espiritismo nos coloca como leis que direcionam essa questão de o que nós fazemos, nós conseguimos depois o retorno dessa ação, seja uma ação positiva ou negativa. É claro que essas ações podem ser suavizadas na medida que a gente busca o amor, na medida que a gente busca se redimir, sermos pessoas melhores, né? Sairmos desses equívocos. Então, essas aflições podem, né, resultar, como a gente falou, do passado ou do presente. Claro também que a gente tem que lembrar que essas aflições, elas podem também ter relações com as provações nas quais nós passamos, lembrando que nós estamos em um planeta de provas e expiações. Então, além das expiações, por conta dos equívocos que cometemos, a gente também passa por provas, que são espécies de testes para saber como que a gente se sai em determinados contextos, em determinadas situações. Ou também, por conta de missões, a gente pode passar por essas situações. Então, e o que a gente pode trazer aqui como exemplo para ilustrar o que a gente está comentando aqui sobre essas causas das aflições? A gente pode lembrar do exemplo de uma enchente, por exemplo. No momento chuvoso, no período chuvoso, muitos locais eles são ocupados por uma enchente e a gente pode se perguntar, e essa enchente que afeta familiares, né? Pessoas que moram em comunidades, né, em determinadas localidades, acabam sofrendo com isso, tanto perdendo bens materiais, perdendo o celular, perdendo o carro, ou perdendo mesmo esta vida material na qual nós nos encontramos.
E a gente pode se perguntar por que que isso acontece? O que é que causa isso? E nós podemos entender através do que o Espiritismo nos coloca que esta situação pode acontecer inicialmente tanto porque esses locais que são habitados, eles são inadequados para a moradia, e assim a água ela segue seu curso e vai ocupando esses espaços porque naturalmente ela estaria ali, por conta mesmo de uma lei natural de presença física dessa água, só que nós, muitas vezes com a nossa ignorância ou nossa falta de preocupação, nós acabamos ocupando esses locais sem fazer um planejamento, ou muitas vezes também ocupamos porque nós temos a necessidade de moradia. E assim a gente vai para esses locais por não ter um outro local para morar. E assim, não ter um local adequado, né, saudável para morar, que não vai afetar nem a saúde das pessoas que moram nesse local, e como também não vai afetar o local no qual se mora. Então, existe também muitas vezes uma dificuldade de acesso à moradia, que o Estado também tem muitas vezes não disponibiliza uma moradia adequada para as pessoas que necessitam, né, desta moradia. Tudo bem, então a gente está falando aqui das situações materiais, né, nesse campo físico aqui, planeta Terra, Brasil, em determinadas situações que acontecem internacionais, por exemplo. E aí, vamos então ir um pouquinho lá além, lembrando que nós somos espíritos em evolução. Então, por que, além disso, né, dessas causas, dessas situações que estão relacionadas com o nosso corpo material, com a nossa vida material, então, espiritualmente falando, por que essas situações acontecem também? Aí nós podemos lembrar que essas aflições elas podem acontecer por conta de equívocos que cometemos, então nós temos a necessidade de passar por essas situações, por exemplo, de morar em um local com essa enchente e ter que lidar com isso, por conta de equívocos que cometemos ou nesta vida ou em outras vidas, como também pode ser uma prova, uma provação, passarmos por isso, para ver como que a gente se sai disso. E aí outro exemplo que a gente pode ter, que é um exemplo que a gente vive agora, uma situação que a gente vive agora, que é uma situação de pandemia. Então, por que que essa pandemia está acontecendo, afetando diferentes países, pessoas em diferentes contextos? Por que que isso está acontecendo? A gente pode se perguntar. Será se é uma injustiça divina? Será se veio para o lugar errado? Não era para vir para cá, por exemplo, o Brasil? Tá uma situação que está tanto nos deixando muitas vezes tristes, preocupados, com medo, com insegurança. Então foi por acaso, não era para vir para o Brasil. Será? Então, o que o Espiritismo nos coloca? Que, na verdade, não existe o acaso. Então, existe, sim, a necessidade de passarmos por esta pandemia por conta dos equívocos que cometemos, sendo muitas vezes orgulhosos, impacientes, intemperantes, tratando mal os nossos irmãos, por conta dos nossos vínculos de relação com outras pessoas, em que nós, muitas vezes, nos preocupamos apenas conosco, ou nos preocupamos apenas com os bens e situações materiais e não nos preocupamos com os outros. Então a gente passa a ter essa necessidade de passar por uma situação de pandemia, ou mesmo, sabe para quê? Para que a gente possa, a partir também, né, dessa pandemia, aprender, porque a gente está necessitando desse aprendizado, e se a gente for lembrar da situação na qual nós nos encontramos, estamos, né, no planeta de provas e expiações, numa transição para que a gente possa chegar no planeta de regeneração. Então a gente tem a necessidade de passar por essas situações para a gente ir aprendendo com elas e a gente ir evoluindo junto também com o nosso planeta para que a gente possa alcançar essa Terra, esse planeta Terra com esse estado de regeneração. Olha só que interessante isso. Então, a gente entende assim que muitos dos males terrestres são consequência do nosso caráter, das nossas atitudes. Por conta desse nosso caráter, a gente passa por esses males, como a gente começou a falar aqui. Então, a gente tem a nossa responsabilidade, a nossa parcela de responsabilidade nisso, né? Passando por esses males. E a gente pode ir lembrando, né, continuando essa conversa, a gente pode ir lembrando que muitos de nós
arruinamos por falta de uma ordem ou de uma organização na nossa forma de viver. E assim a gente passa a não limitar os nossos desejos. E a gente passa a viver em função desses desejos. Desejos que muitas vezes são materiais. Bom dia a todos. Bom dia, menino que corre, né? Bom dia a todos vocês. Então a gente acaba ficando nesses desejos materiais e a gente pode lembrar dos nossos vícios, né? E assim, lembrando desses desejos, muitas vezes as relações nas quais nós nos encontramos, a gente pode lembrar, por exemplo, de um relacionamento amoroso. A gente muitas vezes coloca ali interesses relacionados à vaidade, ao desejo muitas vezes corporal, e a gente acaba esquecendo, ao dinheiro também, né? E a gente acaba esquecendo que deve existir ali um vínculo também espiritual entre essas pessoas. E assim, existe apenas um vínculo corporal, não espiritual. Ainda não existe um vínculo espiritual. Discussão que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. E essas relações acabam não vingando muitas vezes por faltar esse vínculo espiritual. Então, a gente entende também, além da gente não limitar os nossos desejos e a gente acabar, nesse exemplo, né, não conseguindo manter um relacionamento por conta dessa forma na qual nós nos portamos, a gente pode lembrar também como exemplo que a gente muitas vezes passa por doenças por conta da nossa intemperança, por conta dos nossos excessos, e aí a gente pode lembrar dos excessos que fazemos muitas vezes, que acabam afetando tanto o nosso espírito como também o nosso corpo físico. E então a gente pode lembrar da mensagem de cuidar do corpo e cuidar do espírito, mensagem que nos é colocada pelo Evangelho segundo o Espiritismo, e aí então a gente pode se perguntar, tudo bem, como que a gente pode cuidar do nosso corpo? Como cuidar do corpo? Então nós podemos lembrar do seguinte, das atividades físicas que nós podemos realizar, do cuidado com a alimentação, para que a gente não caia em excessos, e não chegue em enfermidades, como por exemplo a obesidade. A gente cuidar também do nosso sono, de ter um sono regulado, com os horários, tudo certinho, direitinho. Muitas vezes a gente acaba não fazendo isso e a gente acaba criando um desgaste físico ou mesmo criando doenças por conta disso, né? Essas doenças são originadas por conta desse descuido. E a gente pode se perguntar também, tudo bem, ok, já sei como que a gente pode cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. Como que a gente cuida? O corpo está aqui, é divisível, a gente está vendo o nosso corpo, vê a necessidade de cuidar, a gente sente cansaço quando não está cuidando, a gente sente doenças e tudo, mas o espírito, como cuidar? Então nós podemos lembrar de um instrumento que é extremamente necessário nós utilizarmos diariamente, que é a prece, a oração. Como fazer essa oração? Então a gente entende que essa oração vai além dos horários determinados que a gente faz. Por exemplo, de manhã, ao acordar, à noite, ao dormir. Essa prece vai além disso, sabia, gente? Então a gente consegue, nesse sentido, através, por exemplo, do nosso relacionamento com os outros, com a nossa família, com as pessoas que estão conosco nos espaços de estudo, na universidade, na escola, no trabalho, a gente consegue também praticar essa oração. Porque através desses momentos nos quais nós estamos com os outros, buscando sermos amorosos, pacientes, caridosos, nós estamos realizando uma oração. Isso também flui como energia que nos direciona e nos conecta a Deus. A gente pode lembrar do sorriso, do abraço que nós necessitamos destinar às pessoas que estão conosco. Então a gente realiza essa oração através disso também. E também, além da oração, é necessário nós buscarmos o estudo, estudar, ter o conhecimento, claro, intelectual, também os conhecimentos religiosos também são necessários e nos ajudam
a suavizar essas dores também. E buscar também colocar em prática, né? Esses direcionamentos, esses ensinamentos, esses estudos que a gente faz. Então, nós podemos continuar a ir pensando nesse sentido o que causa essas dores que a gente passa, essas aflições. O que tem causado essas aflições? A gente pode lembrar também da necessidade que os pais têm de cuidar de seus filhos, no sentido de tirarem esses filhos do ódio, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Então existe uma necessidade de um processo educativo, de um processo de evangelização, e muitas vezes, quando isso não é feito, existem aflições que os pais passam por isso, muitas vezes sem entender o porquê. E pensa assim, mas por quê? Em que eu errei? O que foi que aconteceu? O que está acontecendo comigo? Essa aflição, por exemplo, quando um filho faz algo equivocado e o pai não entende por que isso tem acontecido, por que o filho tem essa postura. Então existe uma necessidade de evangelização por parte dos pais, e também lembrando que os centros espíritas disponibilizam também essa oportunidade de evangelização infantil e juvenil. Claro que outras religiões também, outros centros religiosos também oportunizam isso, né? Essa oportunidade de evangelização de crianças e de jovens também. E assim, a gente pode ir lembrando, né, diante dessas aflições que passamos, como, além de buscarmos a oração, de buscarmos o estudo, então a gente pode lembrar também da necessidade de voltarmos à nossa consciência e pensarmos: o que foi que eu fiz hoje? Como Santo Agostinho nos lembra. O que foi que eu fiz hoje? O que foi legal? O que não foi? Fazer um balanço desse dia para que a gente possa, assim, saber o que a gente tem ali para melhorar. Se eu tivesse feito determinada coisa, teria sido legal? Se eu não tivesse feito, ia ser ruim? O que poderia mudar se eu tivesse tomado ou não determinada atitude? A gente pode lembrar dos nossos relacionamentos com nossos familiares, com os nossos amigos, que muitas vezes a gente se estressa, a gente se irrita, nos sentindo apenas como coitados e como atacados, e a gente acaba não conseguindo ter paciência com os nossos familiares ou com os nossos amigos, que são todos nossos irmãos. Então a gente tem necessidade de rever o nosso posicionamento e a nossa forma de agir diante das situações. Como que eu agi? Tudo bem que a pessoa agiu de forma impensada comigo, estava estressada, mas será que se eu tivesse ficado calmo não teria sido melhor? Eu não teria me abalado menos e a pessoa também teria se abalado menos? Então é interessante fazermos rever isso, essas situações. Então o que a gente entende? A gente também entender que é necessário, ao passar por essas aflições, não buscar culpados. Nós temos as nossas responsabilidades. Aí a gente tem o costume de colocar a culpa em alguém. A gente cria a figura do diabo para a gente criar uma oposição entre bem e mal. No caso, bem representado por Deus e o mal representado pelo diabo. Então a gente coloca a responsabilidade toda em cima desse diabo, e nessa força que é contrária a nós, digamos assim, uma força que seria do mal, maldosa, e que é contrária a nós, como se a gente não tivesse responsabilidade nas nossas escolhas, nas nossas ações. Lembrando que somos todos espíritos que nascemos simples e ignorantes, mas através do livre-arbítrio a gente tem essa oportunidade de tomar as nossas decisões. Então, como a gente fazer, só para a gente finalizando e lembrando do que a gente já comentou aqui, como então vamos fazer para que a gente possa sair dessas aflições? Primeiro, reconhecer que elas existem, essas aflições existem, e depois de reconhecer, a busca pelo autoconhecimento é fundamental para que a gente possa sair dessas aflições, para que a gente possa se conhecer, saber o que a gente está, em que a gente está se equivocando, em que a gente está indo no caminho certo, para a gente poder ter essa noção disso, essa consciência. Então, depois de buscarmos essa reforma íntima, ou então durante esse processo de buscar essa reforma íntima, a gente pode lembrar também do estudo, a gente pode lembrar do conhecimento espírita, de diferentes conhecimentos também que a gente tem como direcionamento, pode ter como direcionamento, e buscar assim o amor para sair dessas situações dolorosas. Então a gente pode lembrar da mensagem de Espíritas: amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. Então o amar
ele nos remonta à necessidade de nos melhorarmos moralmente, e o instruir nos remonta à necessidade de nos melhorarmos intelectualmente. Lembrando que a gente deve buscar o conhecimento não para a gente ficar preso com esse conhecimento. Vou criar aqui uma bolha, estou preso aqui dentro e esse conhecimento é todo meu, eu que vou beber dessa fonte. Não é o que o Espiritismo nos coloca, não é o que Jesus nos coloca. Esse conhecimento deve ser direcionado aos nossos irmãos. Por isso a necessidade de instrução, de instruirmos. Então podemos lembrar, sim, do que o Espiritismo nos coloca sobre a base, a tríade que compõe o Espiritismo: filosofia, ciência e religião. Filosofia, mas por que filosofia? Filosofia no sentido de que nós necessitamos questionar as pessoas que convivem conosco, questionar a realidade na qual nós nos encontramos, não no sentido de nos opormos a isso, mas no sentido de entendermos por que as coisas estão funcionando como funcionam, por que nós somos quem somos, por que agimos assim, entender todas as situações para que a gente possa buscar conhecimento, e assim a gente vai lembrando da ciência. A ciência é um direcionamento organizado por métodos, e assim a gente, através dessa ciência, a gente consegue conviver melhor em sociedade, pelo menos deveria ser assim, né, sempre. E a gente pode lembrar da produção de medicamentos. Agora, olha só, a gente está aqui, todo mundo doido por uma vacina. Então, através desses medicamentos que a ciência vai oportunizando, a gente consegue viver suavizando as nossas dores assim. E a gente pode lembrar também da religião, que é o que o Espiritismo também nos coloca como base, a religião como um direcionamento e como uma oportunidade de contato com Deus. E assim, através dessa conexão com Deus, a gente consegue também uma transformação interior. Então, a gente precisa do conhecimento, né, no caso, o conhecimento científico, o conhecimento religioso e também o conhecimento filosófico nos direcionam a sair dessas dores e buscarmos assim uma fé raciocinada, uma fé sem cegueira, uma fé com a consciência ativa. Então a gente vai agora fazer a nossa prece para a gente finalizar, agradecendo a espiritualidade amiga por estarmos aqui mais uma vez juntos, pedindo que essas energias continuem conosco, nos tranquilizando, que essas energias também cheguem aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos irmãos que estão doentes nos hospitais ou em seus lares, que eles recebam essas energias de paz para que possam receber o fortalecimento espiritual e o fortalecimento físico, com a certeza de que Deus sempre está nos amparando, não nos abandona e que nós temos sempre a oportunidade de nos direcionarmos a Ele, à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, buscando assim também a nossa transformação espiritual através das nossas ações. Estejamos todos em paz. Graças a Deus. Então, bom dia a todos, que possamos ter uma excelente quinta-feira. Lembrando que hoje tem palestra às 19 horas, tem a live às 19 e 20 horas tem a vibração com o João. Então foi um prazer estarmos aqui todos juntos. E lembrando também que a gente continua com o atendimento fraterno. Então vocês podem entrar aí no perfil aqui do Lex para ver os horários e os atendentes também que estão dispostos a realizar esses atendimentos fraternos. Lembrando também que esses vídeos estão sendo salvos tanto aqui no Instagram, como também estão sendo salvos no YouTube. Então vocês podem conhecer o nosso YouTube e se inscrever para que a gente possa ter acesso a cada vez mais pessoas e ir direcionando essas mensagens de paz, de amor ao maior número de pessoas possível. Então, muita paz para todos nós e um excelente dia. Um grande abraço.